Arnaldo, o Memphis e o Corinthians, acho que é uma boa conversa, né? O Memphis, o Dorival, o Flamengo e o Pedro, esses assuntos se relacionam, né? Porque o Memphis toma um cartão que está todo mundo falando que agora ele não vai jogar lá no jogo contra o Ceará. Ontem até o cruzamento do escanteio foi dele, né? Mas, enfim, fez pouco. E o Corinthians perdeu. Bom, aí vai um pouco além, né, da situação que a gente descreveu e tentou debater entre Felipe Luiz e Pedro. A questão do Memphis é o dono do clube, né? Não é o dono do time. O Juca passou um pouco sobre isso, né? Da questão de não receber e tudo mais. Se a gente fizer uma linha do tempo, traçar uma linha do tempo do Memphis em 2025, olha, cara, teve o grande momento, né? A final que Juca e Danilo não esquecem, quando o Memphis sobe na bola no Palmeiras e Corinthians. E depois daquilo, cara, teve de tudo, né? Teve a questão da camisa 10 que ele pega do Garro, entre aspas, por conta do contrato. Teve as faltas, as notificações judiciais, as polêmicas com o Neto até e outras situações todas. E ele tá meio como o dono da bola e é uma coisa interessante a gente notar que há algum tempo, nesse mesmo espaço que vocês ocupam aí hoje, o Casagrande vem colocando que toda partida do Corinthians fora de casa, a alguma distância de São Paulo, tem alguma coisa com o Memphis, né? Ou ele não vai, ou vai só o corpo, a alma não vai, né? Ele fora de casa, ele praticamente não joga, inexiste. E ele, o Juca falou muito bem, ele forçou deliberadamente o cartão para não jogar em Fortaleza. Sendo que o Corinthians não vai ter nesse jogo, o Romero que já estava suspenso, e o Yuri ainda não volta. Então ele se preservou para o jogo com o São Paulo. Esse jogo tem um monte de coisas envolvidas mesmo, inclusive os personagens, né? O São Paulo foi muito mal com o Crespo, muito mal. E aí, como o Danilo falou, evidentemente as questões extra-treinador viriam à tona no primeiro jogo sem o Zubeldia, inclusive as opções do novo treinador, né? Mas aí, falando em entrevista, o Crespo foi muito diferente do Zubeldia na entrevista. Ele não chamou para si a responsabilidade de contratações ou do departamento médico, que aí envolve um outro grande personagem do São Paulo. Se o Corinthians tem ou não tem o Memphis, o São Paulo tem e não tem o Lucas, né? E aí não é porque o cara é uma estrela, o cara não se dedica, o cara quer a camisa 10, o cara fica de biquinho na reserva, é porque ele não consegue jogar, porque ele sente dores, né? E ele praticamente não jogou em 2025. E o São Paulo, diferentemente do Corinthians, o São Paulo está sim ameaçado pelo rebaixamento. O Corinthians não está ameaçado pelo rebaixamento, o São Paulo está. O time do São Paulo é fraquíssimo. É um dos times mais fracos da história do São Paulo. O elenco é o menor elenco em número de jogadores da Série A do brasileiro. Por conta de um plano de contenção que ninguém confia muito, porque ele é liderado por um presidente que perdeu a credibilidade ao longo do mandato. Não sei se vocês concordam. Então, o São Paulo está numa situação muito delicada e dependente dos seus principais jogadores que quase nunca estão disponíveis. É o caso do Lucas. Eu vi o post da mulher do Lucas no final de semana desabafando sobre as pressões que ele vem sofrendo para voltar a jogar, que ele sente dores e tudo mais. Só que a cada partida do São Paulo, a cada caricatura de partida, fica evidente que o São Paulo de 2025, ele não vai depender do treinador, seja o Zubeldia que já saiu ou do Crespo, ele vai depender dos seus jogadores para tentar permanecer na primeira divisão. Insisto, o São Paulo, dos times que está em 3 frentes, ele é o mais fraco ao lado do Vasco. O Vasco também é um time fraco, que tem 3 frentes também,
mas que ganhou do São Paulo no Morumbi, no jogo que derrubou o Zubeldia. Então, quando eles forem se encontrar no segundo turno, vai ser lá em São Januário. Os adversários do São Paulo são os 4 que estão na zona de rebaixamento, o Vasco, outro. O São Paulo é o campeonato para permanecer, porque o São Paulo não tem time. E o que se viu no Maracanã foi, naturalmente, quando se troca o comando técnico, isso acontece com qualquer clube, algumas coisas óbvias ainda não são óbvias para o novo treinador. Tipo, Oscar jogando de costas para o gol, tipo, a falta de velocidade dos alas, tipo, um monte de coisa. Muita gente, Danilo sabe bem, companheiros, companheiras, situações, torcida, imaginava que tirando o sofá da sala, que era o Zubeldia, o São Paulo melhoraria. Piorou. O que é natural, porque o técnico acabou de chegar. E no caso do São Paulo, falta de jogador, falta de comando diretivo, de uma diretoria que nunca se expõe e que até então o técnico assumia todas as broncas. Ao menos na coletiva o Crespo delegou algumas coisas. Contratação com diretoria. Problema físico é com o departamento médico. Eu falo sobre o jogo. E o primeiro jogo dele foi bem ruim, por sinal. Eu queria lembrar que em meio a esse turbilhão todo do Memphis, citado pelo Juca, citado pelo Arnaldo, ele jogou pela seleção da Holanda. Bem? Jogou bem, fez gol, se tornou o maior artilheiro da seleção holandesa. Não, irmão, olha só. O que é a natureza, como diria Zé Trindade. Eu já comentei isso aqui e vou comentar de novo. Eu imagino a conversa dele com os companheiros de vestiário na Holanda. Ele diz, arrumei um bando de patos lá no Brasil. Tá certo? Tinha lá um cartola desesperado que ia ser preso, que precisava pôr alguém na frente para fazer um marketing. Fez comigo. Me paga um dinheirão que eu não receberia em nenhum time europeu. Me dá segurança pessoal. Tenho um corpo de segurança. Aliás, cujos salários não foram pagos, que foi motivo da reclamação dele também. Carro blindado, uma mansão, cozinheiro. Eu estou vivendo como um rei lá e os caras me pagam. E eu subo na bola, faço um H, ainda faço minhas músicas, vou para a periferia, né? Cheio de joias e tal, Estou vivendo como um príncipe. Porque tem uns trouxas lá que me pagam. Eu daria até um bom título para um filme, Um Príncipe em Itaquera. É Príncipe em Itaquera. Tem um Príncipe em Nova York, um Príncipe em Itaquera. E cheio de medalhões. É isso. Danilo, o seu pitaco sobre o São Paulo e o Corinthians e esses dois personagens? Não, São Paulo ele já falou. Mas os personagens. O Lucas, que está sendo até cobrado agora para que jogar, só que o cara está com dor. E o Memphis? A questão do Lucas, ela é curiosa porque faz muito tempo, né? E foi uma pancada, né? Não teve ligamento, não teve ruptura, né? Foi uma pancada. É difícil a gente ver um jogador que demora tanto a voltar. E o departamento médico do São Paulo, embora tenha sido trocado faz pouco tempo, ele já é questionado, né? Então a gente fica sempre com essa pulga atrás da orelha. Em relação ao Memphis, eu me sinto bem à vontade aqui também, porque não é de agora. Para mim, o jeito que o Memphis se comporta em relação ao Corinthians é um absurdo, e o jeito que o torcedor corintiano topa o que o Memphis faz, para mim, é uma loucura. Porque o Corinthians é o time com a segunda maior torcida do país, uma história gigantesca, vive um momento difícil, mas não poderia ser colocado abaixo do que tem toda essa história, abaixo de um jogador como o Memphis. Que legal, é um bom jogador, só que assim, ele é colocado num patamar, veio da Europa, veio da Holanda, ele quis vir lá da Europa para cá. Ele não tinha a proposta de times grandes da Europa, senão ele teria ficado por lá mesmo. Está vivendo aqui a vida loucamente, né? Realmente um príncipe em Itaquera é realmente um bom título para o que o Memphis faz aqui. O que me assusta mesmo é como a torcida compra o barulho de uma maneira como se ele já tivesse feito tudo, como se ele tivesse uma baita história. Eu sinceramente não consigo entender, não sei se é meio que uma carência por alguma coisa para poder se agarrar em alguma esperança, porque assim, o Memphis não deveria ter o status que tem no Corinthians. Quando veio, tudo bem, você fica, será que vai brilhar?
mas desde o que ele fez até agora, com o salário que ele tem, com o contrato que ele tem, que diga-se de passagem que ele só aceitou o que colocaram na mesa dele, né? Ele não tem culpa de ter conseguido tudo isso. Mas eu não consigo entender como ele consegue ter tanto cartaz no Corinthians assim. E em relação a terminar o negócio do São Paulo aqui, é exatamente o que a gente falava antes de começar o Mundial, né, Tironi? Logo quando o Zubeldia foi demitido, eu lembro da gente ter discutido aqui, falar, no primeiro jogo, se ganhar vai ser ainda bem que o Zubeldia foi embora, se perder vai ser, putz, o Zubeldia não era o problema. E eu acho que agora o Casares talvez não saiba o tamanho do problema que arrumou para a cabeça, né? De ter demitido o Zubeldia, de ter entrado num acordo com a saída do Zubeldia, enfim. Porque agora ninguém mais vai ficar falando o Zubeldia não sabe armar time, o Zubeldia faz aquele desenho que tinha circulando na internet dele com um burro com cabelão assim, para falar que era o Zubeldia e tal. Agora acabou. Ninguém vai ficar falando que é culpa do Crespo, que vão falar do elenco do São Paulo e vão falar da diretoria do São Paulo, que, aliás, era o que a gente já fazia aqui há muito tempo, porque a diretoria do São Paulo é muito ruim para se comunicar sobre o projeto que está em andamento, para falar para o torcedor a realidade do que é o São Paulo. O São Paulo conseguiu vir a público para comemorar a redução de dívida de 0,2%. E aí você vai falar que o treinador, enfim, São Paulo que se prepare, porque vai ser Mas, uma Danilo, você está com ciúmes, com inveja que você estava aí nos Estados Unidos e não foi chamado para o Arraiar Tricolor. É isso, comemorando. Fosse você chamado para o Arraiar Tricolor, queria... Brasil. Ó, você queria saber da enquete? Quem você acha que está ganhando? Flamengo, sempre. Não, Cruzeiro. Flamengo. Eu aposto que o Flamengo. Não, o Flamengo tem a maior torcida, ganha sempre. Ganha sempre. É o Flamengo. Flamengo, 60%. Cruzeiro, quanto? 60%. É isso. Cruzeiro, 31%. Bragantino, 4%. E Bahia, 5%. É isso. É assim que está a nossa enquete. A gente vai fazer o seguinte, hein?